dizendo: que queres que eu faça? E ele dizendo: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: recupere a visão, a tua fé te salvou. E logo viu, o seguia glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Irmãos, enquanto eu estudava essa palavra, Deus falou assim comigo sobre missões, sobre a minha história, né? E o que eu pude colocar para dentro da minha vida sobre esse cego é que todos nós precisamos de Jesus. Quando a gente estamos vivendo na nossa vida cotidiana, todo tempo nós precisamos de Jesus, ser libertos por Jesus de alguma forma. Precisamos de Jesus. Não existe ninguém na terra, e nós, como servos de Deus, somos missionários na casa do Senhor. Então, todas as pessoas que estão lá fora, eles precisam ouvir sobre o poder de Jesus que Ele fez na nossa vida. Talvez alguns de nós estamos aqui e Jesus fez grandes milagres na nossa vida, fez grandes coisas por nós, nos ajudou a caminhar até aqui. Porque sem Jesus, o que seria de nós, não é mesmo? O que seria de nós se não fosse o poder, fosse a força dele? O que seria de nós se não tivéssemos Jesus todos os dias, todos os segundos da nossa vida? Não seríamos nada. Repare também que o cego, ele chamou, ele clamou assim: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Todos os discípulos conheciam Jesus como Jesus de Nazaré. Em João 1,46 vai dizer assim, que Natanael, enquanto conversava com Filipe, ele falou assim: o que pode sair de Nazaré, uma cidade tão inferior? Como o Messias, Jesus, o curador, pode vir de uma cidade tão desprezada, né? E quando o cego Bartimeu chegou e clamou o filho de Davi, ele reconheceu que Jesus era o Messias, aquele que faz milagres até hoje, que fez milagres na vida de Bartimeu, que faz milagres hoje e vai fazer muitos milagres por nós ainda. Aleluia. Bartimeu reconhece Jesus como filho de Davi, reconhecendo mesmo, sendo cego, quem Jesus dizia ser. Ele não precisou olhar para Jesus e ver alguns milagres, porque ele era cego ainda. Ele reconheceu, ele ouvia a multidão falar sobre os milagres de Jesus e ele creu que ele podia ser curado. Glória a Deus. E repare também que todos que estavam diante de Bartimeu repreendiam ele, tentando desmotivá-lo, pressionando a se calar. Ontem mesmo a gente estava numa experiência que o apóstolo nos convidou aqui para a gente assistir alguns vídeos, e esses vídeos falavam de ideologias, né? E muitas vezes a gente está cercado dessas ideologias, de tentar aprisionar a nossa mente contra a nossa fé, dizendo que Jesus é apenas uma história, que Jesus é uma história que não salva. Talvez fala assim que você é um crente que talvez está com uma mente aprisionada, que esse Jesus não faz nada, que pode ser que até mesmo que não existe um Deus criador, né? Mas eu já conheço esse Jesus faz parte da minha vida hoje, e eu reconheço Ele em cada instante da minha vida, na alegria de cada dia, no instante das dificuldades
moldado, por ter me auxiliado, me ajudado em tudo que eu tenho vivido até aqui, até chegar aqui, Ele me trouxe aqui. Então eu falo com propriedade sobre esse Jesus que tenho apreciado todas as obras dele na minha vida. E Bartimeu, ele não esperou ele não permitiu que essa multidão que tentava calar ele, parasse ele, porque muitas vezes a gente tem tantas ideologias, como eu estava falando, essas ideologias que fazem a gente tentar fracassar na fé, mas Bartimeu, ele estava firme naquilo que ele ouviu, ele queria mesmo ser curado, ele estava clamando, ele precisava ser mudado, ele precisava ser transformado, e ele não pediu que essa multidão parasse, então ele prosseguiu, chamando: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Bartimeu, quando ele chegou até o filho de Davi, ele foi claro em sua petição. Ele pediu o impossível, Jesus curou e ele viveu o extraordinário. Repare bem que o apóstolo também já pregou sobre isso, sobre a gente ser claro nas nossas petições. Às vezes a gente pede tantas coisas para Deus e a gente não é claro naquilo que a gente quer. A gente não é claro naquilo que nós precisamos. Às vezes fala assim: Deus, eu preciso de tal coisa, mas não é específico. E Ele é o seu melhor amigo, né? Morreu na cruz por você. Então, acredito que a gente tem que ter um relacionamento mais amplo com Ele, ao ponto de confessar cada pecado a Ele, confessar tudo aquilo que a gente precisa, ajoelhar e falar assim: Jesus, eu preciso de Ti. Jesus, eu preciso de tal coisa, especificar tudo aquilo, porque realmente vivemos um relacionamento com Deus, não só da boca para fora, mas uma intimidade com Ele. Bartimeu foi curado, tornou-se seguidor de Jesus e foi salvo. Naquele dia, Bartimeu não foi só curado da sua cegueira, mas ele se tornou um seguidor de Jesus e ainda foi salvo, porque ele reconheceu que Jesus era na vida dele, né? Ele recebeu a cura e ele tornou-se sendo seguidor. Então ele tomou uma vida mais fácil. A vida do cristão muitas vezes não vai ser muito fácil. Eu não vou dizer aqui para você que vai ser um mar de rosas, mas com Jesus é tudo mais fácil. A gente tem o nosso Consolador, que mesmo nas nossas provas, a gente pode ajoelhar e contar para Ele tudo que a gente está vivendo, e Ele vai entrar dentro do nosso coração, vai nos ajudar e vai trazer clareza aos nossos problemas, fazendo que a gente venha solucionar todos os nossos problemas, porque é assim que Deus trabalha. Ele trabalha nos dando sabedoria para lidar com cada situação, não é mesmo? E aqueles que o repreendiam, assim glorificaram os mesmos que estavam repreendendo, pedindo de Bartimeu chegar até o seu milagre. Depois que eles puderam ver o que Deus fez na vida dele, eles glorificaram o nome do Senhor Jesus. Eles glorificaram o nome de Deus, porque eles vendo que Deus curou um cego talvez de nascença, tipo uma coisa impossível, e ele foi lá e fez, né? Então eles glorificaram o nome de Deus. O que é impossível para o nosso Deus? Nada é impossível para Ele. Tudo Ele pode, tudo Ele faz, tudo Ele entra, mas Ele bate na porta antes de entrar. Então eu e você, a gente tem que abrir a porta do nosso coração para que Jesus venha entrar. No momento certo Ele sempre entra. Quando Ele está quietinho é porque Ele está trabalhando. É assim que Ele trabalha, não é mesmo? E a glória e tudo na nossa vida que Ele tem feito é tudo para a glória dEle. Tem muitas coisas que acontecem na nossa vida e a gente não entende. Às vezes até demora um pouquinho, às vezes até a multidão começa a tentar nos parar, mas agora sempre vai
para que todos tenham atenção naquilo que Deus está fazendo, né? Então, por isso que eu acho que Deus até permitiu essas pessoas tentaram parar o Bartimeu até chegar ao seu milagre, para que essa atenção fosse chamada sobre a situação e o nome de Deus fosse glorificado. Irmãos, eu quero aqui compartilhar rapidamente o testemunho da minha vida, porque o apóstolo, quando ele me fez o convite de pregar, na verdade foi na direção de Deus. Deus falou assim que era para mim estar pregando e testemunhando o que Deus fez na minha vida, né? Então rapidamente eu vou estar aqui contando, e que o nome dele seja glorificado, porque muitas vezes não é fácil você vir aqui e contar sobre algumas coisas sobre a sua vida. É muito difícil, para mim mesmo talvez seja bem difícil, porque hoje eu vivo uma vida completamente diferente do que eu vivia. Antes eu era apaixonada por testemunho, eu queria muito que contar o meu testemunho para onde eu fosse. Hoje em dia não é tão fácil assim contar. Para mim é uma dificuldade muito grande estar aqui compartilhando isso com vocês. A minha mãe está aqui, tem muitas coisas que ela não sabe, mas conforme eu fui caminhando com Jesus, ela foi conhecendo um pouco do meu testemunho. Então, eu queria aqui dizer que quando eu tinha mais ou menos 14 anos, Deus fez uma promessa na minha vida, que através de mim, eu estou compartilhando isso, porque eu tive uma experiência muito grande com Deus hoje, lá dentro da minha casa. E Deus falou assim para mim que através de mim Ele resgataria a minha família. Hoje eu estou aqui para a glória do nome do Senhor Jesus. A minha mãe está lá no fundo para a glória do Senhor Jesus. E a minha irmã, hoje, antes que não se interessava tanto de Deus, hoje em dia ela sonha em me perguntar, vem pedir conselho para mim. Onde já se viu uma irmã mais velha me pedir conselho para uma filha mais nova. Eu acho que é muito poder de Deus nessas situações, ainda mais sendo quem eu era. Né? Então, assim, hoje eu tenho muito que glorificar, porque hoje eu entendo o poder da oração, eu entendo tudo que Deus fez até aqui, conheço cada trabalhar que Deus fez, cada processo que tive que passar, e eu vejo que tudo valeu a pena, porque o nome dele foi glorificado. Eu e minha família, a gente viemos da religião católica, né? Então, com 14 anos mais ou menos eu me converti, e Deus tem cumprido essa promessa dentro da minha casa. Eu e minha mãe hoje estamos na casa do Senhor, meu pai já batizou também. Eu quero dizer aqui também que Deus, Ele me tirou de muitos mundos, Ele me tirou de vícios, do bissexualismo, Ele me tirou de muitas coisas ruins, da perversidade mesmo do mundo. O Senhor, Ele me resgatou onde ninguém olhava, ninguém queria ir. Deus foi lá com misericórdia, alcançou alguns vasos e com amor me alcançou. Ele, por muito tempo, eu não entendi, como eu disse, os processos de Deus. E Ele começou, assim como o Bartimeu, Ele começou a abrir os meus olhos. Ele começou a limpar todo o meu ser, e Ele começou a me fazer enxergar coisas que eu não enxergava. Ele começou a me fazer entender que o que eu precisava era dele, o que eu precisava era da palavra dele. Muitas vezes, hoje mesmo, eu falei assim: Deus, como eu vou pregar se quem precisa mais sou eu? Quando a minha casa estava de uma situação que talvez ninguém conheça, talvez você saiu da sua casa e falou assim: Deus, eu vou para a casa do Senhor hoje, mas só o Senhor sabe o jeito que eu estou, como eu vou dar glória a Deus, né? Mas muitas vezes a gente vem aqui se dedica cada instante na presença de Deus e dá o nosso melhor. Então eu falei assim: Deus, eu vou começar a ler a sua palavra, porque toda vez que eu leio a sua palavra, a sua luz entra dentro de mim e eu me sinto satisfeita, porque a única coisa que me satisfaz hoje é a tua palavra. E hoje aqui, né, eu quero dizer que muitos milagres já vivi, muitos livramentos o Senhor já me deu, grandes livramentos de acidentes, né? Até mesmo quando eu estava na base do efeito da droga, o diabo já tentou ceifar a minha vida, mas a glória de Deus, naquela hora quando eu clamei, Ele pegou, Ele me alcançou. E eu estou aqui hoje para a honra e glória do nome do Senhor
faz grandes milagres. Você pode ter algum familiar aprisionado, ou mesmo a gente, às vezes a gente está aqui para a glória de Deus, mas tem algumas áreas que Deus ainda precisa mudar, transformar e realizar grandes milagres na nossa, tantas áreas, né, que existem. E Deus, ele tem poder para trabalhar em qualquer lugar, desde que você dê o primeiro passo de abrir a porta para ele entrar. Ele limpa, ele transforma, ele habita aqui dentro de mim hoje, porque eu, todos os dias, para a honra e glória do Senhor, eu tenho sentido a presença do Espírito Santo. Irmãos, a mensagem é curta, mas eu quero que vocês guardem esse testemunho para vocês, que Deus, ele ainda faz milagre. Ele não é um Deus que se esqueceu dos seus, mas ele ainda faz milagre, ele transforma e ele vai habitar na vida dos seus familiares. Assim eu agradeço a minha oportunidade e as palmas para Jesus.